Olá, está começando agora mais um Direto ao Ponto, podcast de política do grupo Opinião CE. A gente está aqui numa edição que vai ser mais que especial, um tema aqui super temas, né? Um tema variado aqui. Eu vou chamar aqui o meu colega Felipe Barreto, que vai participar dessa conversa com a gente. Tudo bem, Felipe? Olá, Adriano, tudo ótimo. Olá também a você que está nos assistindo para mais essa edição do Questão de Opinião. Direto ao ponto. Nós estamos envolvendo... Questão de opinião. Questão de opinião, desculpa. Eu que estou trocando as bolas aqui. Eu queria agora chamar o nosso convidado, né? Apresentar o nosso convidado, na verdade, que é o deputado eleito, licenciado agora e secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck. Tudo bem? Tudo bom, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando agora, também a você, Delana, a você, Felipe, muito obrigado por estarem aqui nos convidando para estar aqui na Opinião, um veículo de comunicação cearense, né, e que nos orgulha muito. Bacana. Secretário, eu vou pedir licença só para fazer uma breve apresentação do seu currículo, que é uma praxe nossa aqui do programa, né? O Eduardo Bismarck é advogado, né, deputado federal no seu segundo mandato, ele agora está licenciado para desempenhar a função de secretário de Turismo do Estado do Ceará, né? Foi indicado 4 vezes entre os mais influentes no Congresso Nacional e atuou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, bem como a Comissão de Turismo, né, que é o tema que ele está aqui para falar mais, né? Ele foi coordenador da bancada cearense em 2023 e 2024, membro da mesa diretora em 2021 e 2022 e atuou como vice-líder da bancada do PDT e também da maioria, né? O PDT também vai ser outro dos nossos temas aqui. E apresentou vários projetos como deputado voltados para essa área do turismo, né? Eu vou só pedir fazer um pouco diferente do que a gente tem aqui, né? Que eu acho que merece ser incluído no currículo do nosso convidado, que ele é filho do Bismarck Maia, que é um importante líder político do Ceará, ex-prefeito de Aracati, foi deputado estadual, deputado federal e presidente da Embratur e também secretário de Turismo do Ceará. Fiz essa apresentação do seu pai também porque tem essa ligação aqui com o tema, né? A gente é produto do meio, né? Então, assim, existem famílias de artistas, família de dentistas, família de professores. A minha família tem políticos e a gente aprendeu, viveu dentro de casa isso. E era entusiasta de campanha, de participar, desde criança eu era. E, assim, é muito legal porque a gente vê que está tentando ali, trilhando um caminho de maneira absolutamente natural, orgânica, porque isso é o caminho que eu decidi seguir por vontade, por gosto. Eu sou advogado de formação. Meu pai me orgulha muito, ele foi deputado estadual, federal, meu irmão hoje é deputado estadual, eu estou deputado federal no segundo mandato, estou secretário de turismo, que ele também teve a oportunidade de ser por 8 anos, que eu ouvi turismo dentro de casa. Eu cresci ouvindo turismo todos os dias, a pauta preocupante. E para a gente que mora aqui no Ceará, turismo é algo muito importante, porque é parte da nossa economia, é um dos principais itens do nosso PIB. E a gente, como parlamentar e fazendo políticas públicas, por exemplo, ainda que eu não tivesse ouvido falar de turismo dentro de casa, eu era obrigado a defender o turismo no nosso estado do Ceará. Então, hoje, a convite do governador Eumano, estou aqui na pasta do turismo, com muita alegria, com muita honra, é muito legal quando você é lembrado, e também com muito entusiasmo. Bacana. Para falar de... Posso começar? Pode começar. Para falar de turismo, né, deputado, secretário? Recentemente a gente teve um dado que foi divulgado pelo governo sobre o número do turismo aqui no Ceará nesses 3 primeiros meses de 2025, né? Segundo divulgou o governo, foram mais de 900 mil turistas que desembarcaram aqui no Ceará, né? Turistas internacionais, turistas também de outros estados brasileiros. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, né, desses dados, né? Como o senhor acredita que o Ceará conseguiu chegar a esse número, se esses números poderiam ser melhores, uma avaliação geral sobre esses 3 primeiros meses em relação ao turismo. Bom, desde que eu assumi, fui convidado para assumir pelo governador Eumano, ele determinou muito fortemente que a gente buscasse cada vez mais turistas e o principal modelo que a gente consegue para poder aumentar os números é através do modal aéreo, né? Ou seja, pelo avião. E aí, esses números no primeiro trimestre foram muito positivos. Nós tivemos 910 mil turistas em números aproximados, que ainda estão sendo fechados, que são pessoas que viajaram para o Ceará, que não eram daqui e viajaram para o Ceará, envolvendo aí não só o aeroporto, mas todos os portões de entrada do estado, dos quais 87 mil, pelas nossas previsões, são turistas internacionais. É um número muito expressivo, é um número muito importante e já
aponta um crescimento significativo para o mesmo período do ano passado. Então, nesse primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, nós tivemos um belo de um crescimento e eu tenho certeza que vai aumentar ainda mais. A Fraport, que é a administradora do nosso aeroporto de Fortaleza, ela anunciou, através das redes sociais dela mesmo, na última semana, que a previsão para abril é de 475 mil passageiros. Então, é um número extremamente significativo, importante para a gente ter em mente. E esse empenho do governador em pedir mais voos já teve resultados, tivemos voos internacionais anunciados, voos nacionais e mais ainda por vir. Portanto, acredito que 2025 será um bom ano para o turismo. Bacana. Secretário, eu queria que você falasse dessa questão dos voos, né, que é um dos destaques que a gente tem falado aqui, sobretudo desse aumento de frequência de voos domésticos e também voos internacionais. Como é que funciona dentro da Secretaria essa captação, digamos assim, essa atração de novos voos para o Ceará? Qual é a política aí por trás desse aumento de voos aqui? Bom, atualmente a gente tem uma política extremamente profissional e agressiva para poder fazer a captação de voos. Quando eu digo isso é porque nós estamos baseados em números, baseados em estudos e procurando exatamente as companhias aéreas certas e as rotas certas para poder a gente conseguir captar, muitas vezes tirando de outros destinos, né? A gente teve aí também uma presença na Roads, que é uma bolsa de negociações de rotas aéreas, que acontece 3 vezes por ano no mundo, em locais diferentes. E a gente teve na das Américas, que foi a primeira que teve esse ano, onde eu acho que foi fundamental para a gente fechar, por exemplo, o voo da Ibéria, que hoje é uma realidade, que o avião ainda não chegou, mas já está à venda no site da Ibéria para início de janeiro, com 3 frequências semanais, e fevereiro já aumenta para 4, com a previsão da Ibéria vir fazer diariamente esse voo até o final do ano. Por que eu digo que ela é profissional? Porque as companhias aéreas hoje, no mundo inteiro, estão vivendo um dos momentos mais desafiadores da história, que é a falta de aeronave no mercado. Então, tem uma dificuldade de ter avião. E aí, como empresários, como eles não têm aviões para colocar em todas as rotas, sejam nas rotas que dão lucro ou nas rotas que empatam, eles estão colocando os aviões para as rotas que são extremamente lucrativas. Então, na hora que ele coloca para uma rota que está médio lucrativa, ele perde dinheiro da que é muito lucrativa. Por isso que a gente precisa apoiar as companhias aéreas com números. Então, quando eu mostro números, eu mostro quantos passageiros têm potencial de vir para cá, quantos já estão vindo através de outros voos por conexão, aonde que é a origem. Eu levo todo um estudo. E a partir disso, com o compromisso da empresa aérea colocar o voo para Fortaleza de forma direta, a gente tem um compromisso do governador Eumano e do Estado com relação a fazer promoção. Então, a gente pega na mão da companhia aérea, se abraça e fala assim, olha, a gente vai chegar junto de você, vai não só você está colocando um avião, que é um risco muito grande para a companhia aérea, que uma operação de avião é caríssima, né? Então é um risco muito grande para ela, porque ela tem que botar muitos meses à venda, depois ela tem que tirar, então ela pode entrar num prejuízo milionário. Para evitar que isso aconteça, e porque a gente quer que o voo permaneça, a gente entra com uma forte promoção com a companhia aérea, com os operadores, para que esses voos venham lotados. Não adianta você colocar dinheiro hoje para a companhia aérea e falar, está aqui o dinheiro, vem para cá, para o meu destino. Porque todo mundo já faz isso. Então, o que você tem que fazer é apoiar, porque o que a companhia aérea quer também é a fidelização do cliente dela, que eles continuem voando sempre nos aviões delas. Bacana. Legal. Deputado, secretário, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses voos, explicando quais foram os voos que já foram alcançados, né? Assim, que já conseguiu ampliar, né? A gente teve recentemente um de Lisboa, um para Madrid, soube que pode ter mais um agora, né? Então eu queria que o senhor explicasse quais são esses novos voos que vão sair aqui do Ceará para esses destinos internacionais e que podem vir também desses destinos internacionais para o Ceará, né? Nós tivemos aí, através do nosso governador Eumano, o anúncio de 3 novos voos internacionais esse ano. O primeiro dele foi Lisboa com a Latam, que para a gente é uma coisa muito boa, porque nós temos aí um voo de uma companhia aérea nacional de altíssima qualidade, com uma aeronave super moderna, que faz esse trajeto Fortaleza-Lisboa, Lisboa-Fortaleza. E é um voo que o brasileiro se identifica. Portanto, é um voo que emite muito passageiro, mas, por outro lado,
A Latam tem um dos melhores, vamos dizer, as melhores alianças do mundo com relação à compra de passagens conjuntas. Então, dessa forma, ela consegue, através do aeroporto de Lisboa, trazer passageiros do mundo inteiro, conta das alianças dela, que nesses acordos entre alianças eles têm tarifas diferenciadas, para que ao final, para o passageiro, fique uma tarifa vantajosa. Então, aquele passageiro que está vindo, por exemplo, lá da Croácia, ele compra uma passagem para Fortaleza, passando por Lisboa pela Latam, ele vem com a companhia aérea, compra tudo na Latam a preços bem agradáveis, diferente do que se fosse comprar 2 trechos combinados. E então é um voo muito importante, que eu tenho certeza que vai trazer muitos turistas. E a gente tem muito que agradecer a Latam, porque só Guarulhos e Fortaleza tem a rota Lisboa no cardápio da Latam. Um outro voo que é muito significativo é esse da Ibéria. O voo da Ibéria, a Ibéria é uma companhia centenária, praticamente, tem 98 anos, é uma companhia que muito sólida dentro da Europa, muito reconhecida, e que ela tem uma capilaridade dentro da Espanha e dentro da própria Europa, que por exemplo, a Air France e a TAP não tem. Então, se você quiser voar, por exemplo, para algumas cidades da Espanha, cidades grandes, como São Sebastião, por exemplo, isso eu estou falando porque eu vi no site, você não consegue chegar nem por Air France, nem por TAP. Você tem que ir para outra cidade próxima. Então, a Ibéria ela tem uma capilaridade muito maior na Espanha, o que garante que a gente vai ter uma abertura de mercado muito grande dentro da Espanha. E, além disso, tem ainda uma coisa que é a cereja do bolo. O grupo que é dono da Ibéria, hoje a Ibéria não é mais do governo, não tem um único dono. É um grupo de acionistas que ele é dono também de outras 6 companhias aéreas, num total de 7 companhias aéreas. Então, a British, que é lá na Inglaterra, a Aer Lingus, que é da Irlanda, mas que tem quinta liberdade, voa a Europa inteira, indo e voltando. A Vueling, que é uma companhia de baixo custo e enorme também dentro da Europa, elas todas são sócias da Ibéria. E aí eu volto para o negócio da Latam. Eles conseguem, através da combinação de tarifas, trazer passageiros num custo muito mais baixo aqui para o Brasil. Então é um voo muito nobre que a gente conquistou com a Ibéria. E a gente estava totalmente fora do jogo quando a gente conseguiu esse voo. Esse voo provavelmente ia fazer apenas Recife. Porque, se você pensar, além do meu amigo Silvinho, ministro dos Portos, ser de Recife, o que já por si só já tem um olhar diferenciado, quero agradecer meu amigo Silvinho aqui, porque gente boa, mas ele é de Recife. A gente precisa considerar isso no cardápio. Amigos, os negócios à parte. Né? Mas tem um outro detalhe, profissionalmente falando, que é a administradora do aeroporto. Aqui nós temos a Fraport, que é uma grande administradora alemã, a maior do mundo. Para quem não sabe, ela administra mais de 30 e tantos aeroportos internacionais no mundo inteiro. Mas lá em Madrid, a administradora do aeroporto lá de Barraras é a AENA, que é a mesma de Recife. Então, eles já estavam todos organizados para fazer o voo apenas para Recife. Tudo indicava que ia para Recife apenas. Tudo indicava. A gente conseguiu, pediu, quando eu assumi a secretaria, que eu soube dessa possibilidade de Recife, a gente foi imediatamente falar com a Ibéria lá em Madrid. Pegamos eles de surpresa, apresentamos o business case, que é o que eles chamam o estudo de caso lá nosso, com todos os números tal, para as pessoas da Ibéria lá, a Alicia, enfim. E depois nós fomos na Rhodes, que foi em Bahamas. E eu acho que na Rhodes que foi decisivo, porque em reunião com a Ibéria, eu ligava imediatamente para o Elmano e falava, olha, está acontecendo isso aqui, posso me posicionar dessa forma? E ele validava, ele orientava, e a gente conseguiu realmente na unha, como eu gosto de brincar, esse voo. E para finalizar, nós tivemos aí também um anúncio do voo da Air France, de Cayenne. Cayenne é a capital da Guiana Francesa, que é aqui vizinho a gente, aqui na América do Sul. A Guiana Francesa ela se conecta com todo o Caribe. A gente precisa saber que o Caribe é basicamente formado por ilhas, países que são ilhas. E aí esses países, por conta da sua condição geográfica, eles têm pouca condição fabril, eles têm poucas indústrias. Então eles enxergam os países grandes em torno dele, como o México, o Brasil, o México, o Brasil, os outros países da América do Sul, como destino de compras. E aqui nós estamos mais barato que eles e bem mais barato que os Estados Unidos. Então, desde a pessoa vem para cá comprar coisas básicas, utensílios de casa, confecções. Então, desde compra para uso próprio, quem tem o poder aquisitivo maior vem aqui comprar, como também tem muita gente que vem comprar em grandes quantidades para vender lá no retorno, porque eles têm necessidade de tanto de matéria-prima como de matéria industrializada.
Então, eles enxergam o Ceará como destino de compras. Os lojistas, a população de uma maneira geral, as grandes feiras, vão sentir muito a partir do início desse voo, que começou na última terça-feira, dia 15, e também dos outros voos. Mas a gente já está aí com 2 voos estabelecidos, esse da Latam, que começou no dia 7, e esse agora da Air France, que começou na última terça-feira, e vamos ter o da Iberia em janeiro. Sem prejuízo da gente poder amanhã voltar aqui para anunciar um outro aqui para vocês em primeira mão. Secretário, só completar esse assunto, Delano, com uma pergunta que vai diretamente nessa última frase do secretário. O senhor falou sobre esse acordo com a Iberia, né? A Iberia, cujos donos têm também outras 6 companhias aéreas. Aí não tem como não fazer a pergunta, né? Já tem previsão de mais ampliações dos voos aqui do Ceará com outras empresas? Não tem previsão nem nada definido. E essas empresas todas são listadas em bolsa. Então, qualquer informação que a gente dê aqui, alguma coisa assim, pode atrapalhar a negociação. E também pode acender o alerta para os nossos principais concorrentes do Nordeste, né, que também estão aí em busca de captar novos voos. Então, nesse caso, na aviação, o segredo é a alma do negócio. Então, eu estou muito esperançoso que a gente possa vir anunciar voos e quando tiver a concretização disso, a gente vem aqui falar com vocês, mas nesse momento a gente tem negociações, como o governador Eumano falou, nós temos aí algumas conversas já em andamento, mas infelizmente eu adoraria, mas não posso agora nem dar perspectiva, sinal de fumaça de nenhuma coisa que possa estar via por acontecer. Bacana. Você quer que eu lhe pergunte uma coisa em relação a esses voos, por exemplo, que tem essa conexão com a Europa? Tem um desenho aí, a geografia também que ajuda, né? Porque nós somos talvez o ponto mais próximo ali e tudo. Esses destinos que acabam, esses voos que acabam vindo para cá, assim, o que trabalho é feito para que esse turista ele pouse no Ceará e que ele fique aqui pelo menos uns dias antes, se ele não vai, de repente, daqui para outros destinos do Nordeste e tudo, para a gente não ser simplesmente um ponto de pouso, né, essa é a primeira entrada do país, né? Assim, como é que é feito esse trabalho para que, de fato, esse turista que ele chegue aqui, ele fique aqui? A gente tem trabalhado nisso. Essa presença que nós temos em feiras no mundo inteiro é justamente para poder posicionar o Ceará, a marca Ceará, o destino Ceará, dentro do mercado, e lá nessas feiras o objetivo não é só divulgar o Ceará, é que o trade, quando eu falo trade, eu estou falando de hotéis, pousadas, receptivos, estejam lá negociando pacotes. Então, esse apoio do trade é muito importante para que eles possam estar presentes nas feiras e eles estejam engajados na venda de seus pacotes, porque através disso a gente consegue reter o turista aqui. Claro, quando você tem um voo, a companhia aérea, quando coloca, ela olha para todo o mix de produtos. Ela está olhando para o porão de carga dela, se está vazio, se está cheio. Ela está olhando para a conectividade aqui no Ceará, para onde o passageiro dela pode ir para outros destinos. Ela está olhando para o passageiro ficar aqui também. Da parte do Ceará, a obrigação do poder público é o quê? A gente ajudar a fomentar os negócios, desenvolver a economia. Então, a gente monta o stand e leva os empresários do ramo para estarem lá negociando. Nós vamos agora, segunda-feira, quer dizer, né, nós vamos nessa semana agora, nós estamos em São Paulo com a WTM, a Latin América, que é a maior feira da América Latina, e o Ceará vai estar com um stand lá de mais de 100 metros quadrados, com 6 balcões de atendimentos para as rotas do Ceará, para as pessoas negociarem, fora mesas, fora uma série de outras coisas. E nós temos aí a presença recorde do trade pedindo credenciais para a gente, para poder entrar, para estar lá negociando. E isso porque logo quando eu assumi a secretaria, eu comecei a reunir o trade, que a gente chama no turismo, peço perdão que está nos acompanhando no nome, mas estou falando, volto a dizer, dos empresários do turismo. Nós chamamos o trade, chamamos as rotas, que é quem tem o trade das localidades, dos destinos, para fazer reunião, e eu disse muito claramente para ele, olha, nós só vamos continuar indo para a feira se vocês forem juntos. Porque não adianta eu pegar esse dinheiro e gastar lá para poder ficar só uma marca no meio do nada. A gente precisa do trade junto, vendendo. A gente está lá por vocês, então a gente precisa da presença de vocês. E quando eu tenho um receptivo, quando eu tenho uma pousada, quando eu tenho um hotel mostrando, aí que eu retenho o passageiro aqui. Bacana, bacana. Eu queria continuar nesse assunto de tentar reter o passageiro aqui no estado, né, quando ele chega aí de voos internacionais. Eu queria perguntar sobre a capacitação
realmente das pessoas que fazem turismo, né? Se a Setur ela tem algum programa, alguma ação, iniciativa, com, por exemplo, a rede hoteleira, para capacitar esses profissionais para que eles consigam atender os turistas da melhor forma e que isso a gente sabe que mantém os turistas aqui também no nosso estado, né? Felipe, deixa eu só adicionar uma coisa à tua questão. Eu queria que aí a gente está lhe chamando de deputado e secretário. Fica à vontade. Não estamos mentindo nenhum dos dois tratamentos, né? Secretário, que eu queria só adicionar, o Felipe perguntou dessa questão da formação, né? Se tem política de formação e tudo. E eu queria que, um pouquinho antes de emendar das questões, você respondesse como é que você avalia a capacitação que nós temos hoje nessa do turismo, né? Da estrutura de turismo aqui para receber os turistas. Bom, eu costumo dizer que o melhor do Ceará é o cearense. Nós somos um povo diferenciado em termos de saber receber bem, de ajudar, de coleguismo. O nosso calor humano é muito grande. Isso é referência, o nosso humor, a nossa alegria, isso é referência para o Brasil inteiro. Eles vêm para cá com essa tranquilidade, que a gente tem a vontade de ajudar, tem a vontade de servir, tem a vontade de atender bem, para que o turista possa voltar. E eu acho que esse é um dos pilares do turismo. Tentar resumir muito rapidamente, eu tenho dito e eu costumo dizer que o turismo tem 3 pilares muito bem definidos. O primeiro é a promoção. Quando você divulga o estado, você gera aquele desejo da pessoa de vir e essa pessoa toma a decisão. A partir do momento que ela toma a decisão, você tem que ter infraestrutura para ela chegar. Então você tem que ter aeroportos, você tem que ter estradas, você tem que ter rodoviária, você tem que ter estradas, balcão de atendimento, você tem que ter toda a infraestrutura, esgoto, energia estável, que é uma das nossas dificuldades aqui em localidades do interior. Você tem que ter tudo que um posto de saúde, tudo que a infraestrutura pode trazer. E o terceiro ponto é o que você bem disse, Felipe, a capacitação. Você precisa que as nossas pessoas estejam capacitadas para bem receber o turista. Com essa experiência aqui, a pessoa compra o pacote, vem, aproveita o destino, é feliz com as pessoas que lhe atendem e ela volta para a origem dela, falando bem do Ceará e com desejo de voltar, quem sabe. Então, isso é o que garante o turismo sustentável, a permanência do turismo. Nesse ponto de capacitação, nós temos na Secretaria do Turismo alguns cursos de capacitação que são implementados esporadicamente, muito fortemente voltado à preservação do meio ambiente, turismo sustentável das localidades, mas nós temos parcerias e os próprios hotéis também, o trade tem parcerias com o Sistema S enfim, com toda a rede pública de escolas. Nós temos curso de gastronomia no IFCE, nós temos outros cursos de hotelaria pelo Sistema S, enfim, nós temos alguns cursos desses de capacitação. O que talvez seja uma das coisas que mais reclamam no exterior é que nós temos pouca gente falando inglês. E eu sei que houve um esforço do governo do estado para cursos de línguas para o interior, mas eu quero que isso, eu vou até ver com o governador Mano para poder a gente difundir mais esses cursos de línguas. Porque eu sei que houve um critério, para alunos da rede pública, tem um critério populacional, mas a gente precisa ali estar investindo cada vez mais nesses cursos para as pessoas poderem falar inglês e bem receber o turista. Outro dia eu estava lá no Preá, em Cruz, na Praia do Preá, a gente fez uma reunião lá, tinha bugueiro, taxista e tal, aí teve um taxista que pegou e levantou o dedo: doutor, eu queria falar, diga aí. Aí ele: eu queria um curso de inglês, porque eu vou daqui de Cruz até Fortaleza deixar o passageiro sem falar uma palavra. O senhor já viu o taxista sem falar? Eu fico doidinho para falar e não consigo. Então, a gente tem que capacitar o bugueiro, o guia turístico, o taxista, a recepcionista do hotel para poder atender essas pessoas. Eu tenho certeza que com esse empenho do governo do estado, a próxima leva, a próxima geração já vai vir com inglês melhor do que os nossos, as pessoas mais velhas que a gente. Mas é muito importante que a gente possa pelo menos dar um treinamento para essas pessoas. É a reclamação que fazem. Quem vende pacote para o Ceará, no mundo, pelo menos todo mundo que eu conheci, diz que isso é uma dificuldade, mas não é um impeditivo, que são muito bem recebidos aqui e gostam de vir para cá por conta dessa nossa característica de bem atender as pessoas. Secretário, eu posso fazer? Eu queria aproveitar uma deixa que o senhor acabou falando aí sobre a questão do turismo sustentável, né, em relação ao meio ambiente, porque às vezes a gente tem
um setor turístico agressivo, não só no sentido positivo da palavra, né, que é de conseguir o negócio, trazer para o estado, mas também no sentido negativo em relação ao meio ambiente, né? Eu acho que assim que um caso muito marcante é o de Jericoacoara, da Vila de Jericoacoara, mais especificamente no Parque de Jericoacoara, né? Não especificamente na vila. Então eu queria saber com o senhor como é esse contato também com a Secretaria do Meio Ambiente para tentar trazer esses negócios, porque às vezes as redes hoteleiras vêm e elas não estão ligando muito para o meio ambiente, né? Então eu queria saber como a Setur tem trabalhado isso juntamente à Secretaria do Meio Ambiente, também as outras pastas, para que não tenha essa agressividade, digamos, negativa ao meio ambiente do estado. Felipe, isso é um desafio no mundo inteiro. E é por isso que existem as práticas de ESG, é por isso que existe esse discurso consistente, que às vezes algumas pessoas acham chato, de preservação, de cuidado. E alguns empresários já primam por esse olhar aqui no Ceará, porque sabem que o grande diferencial que nós temos no estado é essa preservação. Então vamos lá. A gente tem algumas localidades que são focadas em resorts, em grandes resorts. O passageiro chega, fica no resort, ali ele gasta, ali ele permanece e sai do resort direto para o aeroporto. Esse dinheiro que ele gasta no resort fica com a empresa dona do resort, que provavelmente não é daquele destino. É uma empresa multinacional de outro lugar. Só serviu mesmo e ajuda bastante para dar empregos dentro do resort para a população e dos transfers, enfim. É importante? Estou descartando? Não. Mas o que eu quero, com esse exemplo, eu quero dizer o seguinte, que é importante nós termos resorts aqui, nós temos alguns, a gente quer trazer outros, mas o que eu quero dizer é fazer o diferencial no exemplo. O turista hoje, principalmente o europeu, e é por isso que eles estão vindo mais para cá, ele quer aquele turismo de experiência. Ele quer ter a oportunidade de ter o contato com as pessoas da cidade, com o nativo, com o pescador, ele quer ter a possibilidade de ir no mangue, fazer um passeio de barco, ver alguém pegar um caranguejo ali na hora, de um peixe assado na brasa ali na praia. Então, esse tipo de experiência que está fazendo aquele turista que está acostumado a ir só para resort, ele olhar e falar assim, poxa, mas aqui tem um lugar que tem uma outra coisa, eu posso ir para lá, que é tranquilo, e tem muita gente indo, eu já soube de pessoas que foram, e ele vem para cá. Então, eu acho que alguns empresários hoje no Ceará, isso é uma política constante, nós temos contato com a Secretaria de Meio Ambiente, a Vilma é uma querida amiga, a gente comunica, se comunica muito, e eu comunico a ela quando eu vejo alguma coisa que eu acho que é ruim, mas a conscientização é o melhor caminho. Quando a pessoa entende que aquilo ali é aquela realidade, ele depende dele, que se ele mudar aquilo pode ser ruim para ele, as pessoas protegem. E eu acho que hoje, na maioria das pessoas, há um sentimento de proteção ao que nós temos hoje. Bacana. O secretário falou dessa questão do turismo de experiência. Eu encontrei uma vez um grupo de portugueses em Nova Olinda. Eles têm aquela política de turismo comunitário, fica na casa das pessoas. E o tema dos portugueses, quando eu cheguei lá no grupo, era os cururus. Eles tinham ficado assim, assombrados com o tamanho dos sapos. E eu achei muito engraçado. Eu queria lhe perguntar, você falando desse ponto, dessa articulação, desse diálogo com outras instituições, com outras secretarias, como é que vocês como é que a Secretaria de Turismo acompanha, por exemplo, alguns problemas que eu sei que não são da alçada da Secretaria de Turismo, mas de alguma forma pode impactar, que é, por exemplo, a gente vê essa questão de tem tido um caso muito grave, por exemplo, de especulação imobiliária em torno do litoral, e mais que especulação, aquela coisa de grilagem mesmo e tudo, se a gente vê uns terrenos de marinha, sei que são coisas que tem a ver com o patrimônio da União, que tem tido combatido. Como é que a Secretaria acompanha isso? De repente, territórios que poderiam ser explorados de uma forma correta, ser um bom negócio para a própria comunidade, mas que de repente pode virar outra coisa ali nesse âmbito da ilegalidade mesmo. Bom, começando a resposta pela parte da comunicação entre as secretarias, eu assumi agora esse ano, não houve assim propriamente uma grande reforma de secretários, alguns estão no governo já há algum tempo, aí, desde o início do governo do governador Romano, e eu tenho buscado me apresentar, conhecer e interagir com todas as secretarias com quem eu tenho relação, certo? Isso é um trabalho de longo prazo e permanente. Então a gente já esteve visitando várias. Com relação ao
e eu faço questão de ir para poder, né, demonstrar aí uma deferência com quem já estava antes aí no cargo. Com relação a esses territórios, nós temos algumas disputas e que elas acabam indo para a justiça inevitavelmente. E aí, quando está na justiça, a justiça resolve, né? Para um lado ou para o outro. Então, nós temos aí, por exemplo, locais de assentamentos que se questionava a propriedade de terras. E são terras devolutas, né? Como a gente teve aí esse questionamento da propriedade lá em Jericoacoara, que foi um caso que ficou nacionalmente famoso. Mas nós temos outras pequenas disputas de terra no litoral. Não é um privilégio só do Ceará, todos os estados têm essa questão também, principalmente em áreas que estão sendo desbravadas nesse momento. É um problema histórico por conta da dificuldade que nós tínhamos de documentação antigamente, né? Então, enfim, nós temos que, eu acho que assim, para o governo, da parte dele, dar permissão para a realização do empreendimento, ele precisa estar com toda a legalidade daquelas licenças, da área, da propriedade, para poder realizar qualquer tipo de empreendimento. Você vê que alguns, aqui no Ceará, historicamente, já ficaram pelo caminho. Estou falando de um passado mais distante, onde pessoas, às vezes, compraram terrenos com insegurança jurídica e acabaram se dando mal porque achavam que iam empreender ou porque não tinham licença ambiental para poder executar. Isso faz parte do nosso passado. Acho que agora as coisas estão muito bem definidas e quem puder comprar e investir com segurança, eu tenho certeza que vai investir, porque o nosso litoral está bombando. Então, o que o pessoal mais está procurando no exterior é lugar para investir com preservação. Investir com empreendimentos que dialoguem com a localidade. Porque o próprio europeu, ele está muito preocupado com locais que não preservem a sua característica original. Isso eu vejo na pergunta do operador de turismo de lá, eu vejo na pergunta da companhia aérea, pergunta, vem cá, tudo bem, você tem praia, tal, mas como é que está a preservação das suas praias? Todos eles perguntam. Eles têm isso como fator decisivo para ele definir qual destino ele vai. Então, ele pode ir para uma cidade ou para outra, para um estado ou para outro, por conta do que é mais preservado, do que dialoga, do que não dialoga. Você falou dessa questão das praias, né? E as praias do Ceará são um sucesso há muito tempo e tem uma razão de ser, inclusive, porque realmente nós temos o litoral que enfim, merece adjetivos grandiosos, né? Mas sempre tem uma discussão quando a gente entra no turismo, essa questão, tipo assim, ou mesmo as representações do Ceará, né? É só praia, né? Como é que hoje o turismo no Ceará está distribuído, digamos assim? Que parcela do turismo segue outros destinos que não o litoral, né? A gente tem hoje um mix de produtos muito grande dentro do Ceará, né? Nós temos aí turismo religioso, que é muito forte, mas que movimenta um turismo de menor porte, regional. Nós temos, de menor porte não, de muito grande porte, mas de menor distância a vinda, mais regional. Nós temos aí o turismo de fósseis, temos turismo de pessoas que vêm observar pássaros nas nossas serras de Chapada do Araripe, são turistas internacionais. Nós temos turistas que vêm pelos festivais que nós temos, sejam festivais culturais, como nós temos o Chorinho, Mel e Cachaça, ou o Festival Gastronômico de Aracati, sejam para festivais como Fortal. Então, nós temos uma grande variedade de pessoas que vêm para além de sol e praia. Mas é o nosso principal atrativo, porque mesmo aquela pessoa que vem para um congresso, por exemplo, uma feira no centro de eventos, uma coisa profissional, ela quer tirar um dia para poder ir na beira-mar, correr na praia, comer um caranguejo na Praia do Futuro. Então, ou ir um dia no Beach Park, ou às vezes ela vem ficar aqui quinta e sexta, traz a família fica sábado e domingo. Então, nós temos um mix de atrativos muito grande. Nós temos Guaramiranga com Mata Atlântica preservada e a Serra de Baturité. Nós temos os casarões bicentenários ali que fazem café de sombra. Tudo isso são rotas que estão muito bem definidas aqui no Ceará e que já são trabalhadas pelo Sebrae há algum tempo e que agora a gente está num trabalho de fortalecimento dessas rotas. Então, a gente já sabe que o sol e praia é importante, nós temos concorrentes significativos para sol e praia, não adianta a gente vender só isso, porque nós vamos chover no molhado, como dizem, né? A gente já tem sol e praia, muito lugar também tem, em outros países do mundo. E até o continente africano, por exemplo, está sendo desbravado agora, que tem kitesurf, que tem praias bonitas, enfim.
O que a gente precisa é mostrar que nós temos um mix de produtos aqui e que a pessoa que está no litoral passando 6 dias, ela pode tirar um dia e ir a Guaramiranga, ou tirar um dia e ir à Serra da Ibiapaba, para poder conhecer, ter um outro tipo de experiência. Ou aquela pessoa que vem para um resort, que ela pode tirar 2 dias para ir ao Cariri, exclusivamente para poder ver ali o nosso horto, andar de teleférico, mas também ver os fósseis, que é uma coisa muito diferenciada para quem é europeu, né? Fósseis, né? Então, para o pessoal, né? Sempre tem aquela diferença, né? Da coisa mais atrativa. Nós temos nossa gruta de Ubajara, coisa linda. Eu estive lá visitando recentemente. Tinha tempo que eu não ia lá, muitos anos, porque eu cheguei lá com o olhar de secretário, coisa mais linda, natureza exuberante, 3 bicas caindo lá simultaneamente em torno dela. Então, nós temos natureza exuberante. A gente precisa é o quê? Fortalecer esses locais para que eles possam estar atraindo o seu público, que é o público que gosta de ir. Vou dar um exemplo. Nós estamos agora fazendo 2 feiras, coisa que nunca fizemos, ao longo desse ano, com o trade da Serra da Ibiapaba no Piauí. Porque eles têm um calendário de eventos lá e vários atrativos, e o maior público deles é ali Pará, Maranhão e Piauí, que frequenta, fora, claro, o povo cearense, fora Pará, Maranhão e Piauí, que vai para lá. Aí nós identificamos 2 feiras que podem promover, onde eles podem negociar, estamos levando todo o trade para lá, para poder a gente ter negociações e fortalecer o turismo ali na Serra da Ibiapaba. Maravilha, maravilha. Secretário, eu queria entrar agora no tema mais da política partidária, né? Porque o senhor ainda é filiado ao PDT, né? Mas deve deixar o partido, isso o senhor pode me contradizer se eu estiver errado, né? O senhor ainda no PDT, partido que desde 2022, isso não é segredo para ninguém, depois do rompimento, né, dessa aliança histórica aqui com o PT no Ceará, tem perdido já alguns nomes, né? Os prefeitos foram debandada, foram para o PSB, deputados estaduais também, deputados estaduais que inclusive já tiveram, né, a permissão da justiça para se desfiliar do partido. O senhor, como federal, acredito que ainda não tenha essa permissão, mas eu queria saber como é que vai ser qual vai ser o caminho que o senhor vai trilhar agora, né? Se o senhor vai para o PSB, pode ir para o Podemos também, né? Podemos, presidido aqui no Ceará pelo seu pai Bismarck Maia. Então, o que é que a gente pode esperar do novo destino do Eduardo Bismarck? Eu estou no PDT ainda, porque nós temos no cargo de deputado uma coisa chamada fidelidade partidária. Então, se eu assumo o mandato por um partido, eu tenho que ficar nesse partido até o final do meu mandato. Eu estou apenas licenciado. Então, amanhã, se por acaso eu voltar para a Câmara, eu estaria voltando para o PDT. Foi uma decisão que nós, federais, tomamos de permanecer até a janela partidária, que é no ano que vem. Na janela partidária, nós temos aí, com o Podemos, um compromisso de eu ir para lá. Mas farei isso com total consonância nas minhas conversas com o senador Cid, Elmano, Camilo e com o partido, né? Nós temos aí uma possibilidade de fusão do PSDB com o Podemos, ou federação. As nacionais estão em negociação, mas eu sei que estão muito avançadas, com uma possibilidade muito forte de acontecer. Então, tudo isso estará na mesa na época da janela partidária para uma decisão. E, óbvio, não farei nada sem ouvir os nossos líderes, né? Senador Cid, governador Camilo, meu chefe, e o senador e ministro Camilo, porque isso passa por uma conjuntura estadual. Nós estamos do mesmo lado político, então a gente quer que isso permaneça dessa forma. Bacana, bacana. Eu queria que você falasse, o secretário já está falando dessa questão, a gente está entrando nessa questão partidária, assim, por que o PDT, na sua opinião, foi se tornando um lugar que não... que foi perdendo esse atrativo de se pensar ficar nele mais tempo, digamos assim? O PDT é um partido histórico que tem causas muito bonitas, mas acho que cometeu erros estratégicos por parte da sua direção e dos filiados que estavam lá e preferiu permanecer apenas com o grupo que aí está, em detrimento de um grupo muito maior. Nós estávamos no momento, quando nós começamos a discussão sobre o que estava acontecendo aqui no Ceará, onde nós tínhamos a maioria dos deputados. Aí, quando eu falo maioria, não é só a maioria, é a imensa maioria. A gente tinha de 5 deputados federais, a gente tinha apenas um que não concordava. Dos deputados estaduais, a gente tinha eram 13, e aí mais 3 suplentes em exercício, a gente tinha apenas 3 que não concordavam, que preferiam ficar isolados.
nós tínhamos 2 prefeitos apenas, tudo bem que um fosse da capital, mas o outro era a ex-prefeita de Guaramiranga, menor município do estado do Ceará. Todos os outros prefeitos não queriam sair ou queriam a mudança na direção. Quando a gente quer a mudança da direção, não é só a direção para prestigiar uma ou outra pessoa, era a mudança nas diretrizes do partido. Então o partido via e sabia que o Sarto estava em dificuldade de fazer a gestão, que ele não estava bem avaliado e insistiu no nome para o Sarto para ir para a reeleição. E o resultado está aí, as urnas mostraram. Entendeu? O Sarto, pessoa que tem uma história brilhante na política aí de deputado estadual, mas não fez uma boa gestão como prefeito. E a proposta do senador Cid, que liderava o grupo à época, foi muito clara. O problema de vocês é ter um prefeito da capital como o prefeito do PDT? Pois bem, vamos ficar o grupo inteiro aqui, eu quero a direção estadual para poder conduzir a eleição municipal. E assim a gente tem um prefeito da capital. O que acontece? O partido não quis isso, rechaçou de maneira até agressiva, no meu ponto de vista, os deputados federais e estaduais. A gente se sente ali meio como um patinho feio, às vezes, dentro da bancada, certo? Mas estou lá votando, quando eu estava lá votando, honrando as missões da bancada, ajudando, mesmo depois de toda essa confusão, cumpri missões pelo partido, certo? Votei com o partido fielmente todas as votações, certo? Mas a gente não é visto da mesma forma que os outros deputados da bancada federal. Os deputados estaduais acharam por bem entrar com a ação de reconhecimento da carta partidária, ganharam e já migraram. E o partido viu que, com a liderança do senador Cid, fizeram-se, aqui no Ceará, 65 prefeitos do PSB, que poderiam hoje estar no PDT. Perderam a prefeitura da capital, perderam a prefeitura de Guaramiranga, que poderiam hoje, talvez, quem sabe, estar no PDT. Então, foi um erro. O PDT tem hoje 5 prefeituras, né? Se não me engano. Tem 5 prefeituras, acho que nenhuma acima de 20 mil eleitores. Então, tudo bem, fez 7 vereadores aqui na capital. Normalmente, um prefeito ou vamos dizer, um chefe de executivo, quando ele vai para a reeleição, ou ele perdendo ou ganhando, ele faz o parlamento. Veja o parlamento hoje, a dificuldade que nós temos na esquerda com a direita, que foi fortalecida pelo Bolsonaro e eleita um grande bloco de direita dentro do Congresso. Nós temos uma certa dificuldade lá na base do presidente Lula. Está aí o que está acontecendo. Então, a base do Sarto, boa parte foi feita por ele aqui na Câmara, mas muitos já estão com o Evandro, não estão mais fiel. O chefe, o líder, perdeu, que era o prefeito. Então, não houve uma condição. Então, volto a dizer, sem apontar nome a ninguém, eu acho que houve um erro estratégico da direção. Agora, se eles preferem isso ou estão enxergando alguma coisa que eu não estou enxergando, tudo bem, paciência, a vida que segue. Eu também não tenho raiva, não tenho assim, chateação, não tenho rancor com ninguém lá. Pelo contrário, eu me relaciono cordialmente com todo mundo que ficou. Foi aniversário do ministro Lupe, eu mandei uma mensagem de parabéns para ele. Enfim, não tenho raiva nem rancor de ninguém. Eu acho que aquele momento ali de discussão e debate que faz parte da política, ele ficou no passado, eu busquei meu rumo, entendeu? E hoje fui aí chamado pelo Elmano, que para mim é uma honra muito grande, porque você ter um nome lembrado parece poucas vezes. Depois, quando eu recebi a ligação que o governador estava cogitando meu nome, eu fiquei muito feliz, assim, porque, poxa, você está sendo lembrado, alguém te confiar uma missão numa pasta tão estratégica que representa 10% do PIB do Ceará, é muita coisa. Deputado, eu queria continuar um pouco nesse ponto do PDT, né? Porque na sua resposta o senhor citou os deputados que estavam em lados opostos, né? Lá na Câmara Federal, de 5, 4 estavam na base governista aqui do Ceará e apenas um se colocava como aliado do Sarto e do Roberto Cláudio, que é o Figueiredo, que é hoje presidente interino do partido nacionalmente, né? Do PDT. Mas é até curioso porque agora ele já está numa aproximação, tentando se aproximar mais do grupo governista, né? Aqui do Camilo, do Elmano, do próprio Cid também. E aí eu pergunto, porque o Figueiredo ele já disse que tem a possibilidade, por exemplo, do Idilvan e do Mauro Filho permanecerem no partido,
E eu queria saber se ele já chegou a conversar com o senhor para tentar essa sua permanência, né? Ou se ele falou na negociação, na mesa de negociação não teve como, a balança pesou mais para um lado. Então, como foi assim? Ele teve essa conversa com ele? Não, nunca me convidou, nunca me procurou, nem tampouco eu tinha previsão para esse ano de assumir missões em nome do partido relevantes. Então, assim, nunca fui procurado, nunca nós tivemos tratativas nesse sentido de permanecer. Não quero interferir na decisão de ninguém, mas eu acho que vai chegar um momento que as pessoas vão começar a ter lados no ano que vem, que é ano de eleição. Então, assim como aconteceu, vamos dizer, um desastre, como foi há 2 anos atrás, eu reputo isso, aquela eleição que nós apartamos o mesmo grupo, porque muitos ficaram sem entender o que estava acontecendo, eu acho que vai chegar um momento lá na frente que nós vamos tomar decisões. Que lado nós estamos, que lado nós queremos. E como é que vai ficar o PDT nessa história? Com, por exemplo, o Roberto e o Ciro dentro do partido, eles vão deixar, o André vai estar na coligação governista, ou o partido vai ser independente, ou vai lançar um governador? Isso é uma reflexão que o PDT vai ter que fazer. A gente já sabe que o PSB é praticamente certo que estará, se não 100% certo, não digo praticamente certo para não gerar essa possibilidade de dúvida, mas do meu ponto de vista o PSB, que hoje é liderado pelo Eudoro e pelo senador Ciro, Cid. Vamos lá, foi muita sigla, muito nome parecido. Vamos lá, reformulando. O nosso PSB, do nosso senador Cid, com a presidência do Eudoro Santana, filho do nosso ministro, pai do nosso ministro Camilo Santana, estará junto com o Elmano nesse projeto Lula, Camilo e Elmano no ano que vem. Isso é fato, certo? O PDT, nós temos dúvida se será hoje oposição independente ou terá candidato ao governo próprio. Então, a gente não sabe, mas vai chegar um momento que eles vão ter que tomar decisão. E aí eu queria saber o que o Mauro e o Gilvan vão pensar sobre isso, né? Você tocou num ponto, secretário, que realmente, assim, acho que marcou muito esse racha, esse conflito. Não sei nem explicar, eu estou procurando a palavra ainda, mas esse momento do PDT nos últimos 2 anos, porque era realmente uma indefinição, né? Tinha inclusive uma reclamação em off, a gente ouvia inclusive de gente mais ligada ao grupo do Ciro, Roberto Cláudio, tudo, que eles sentiam uma coisa, tipo assim, não somos oposição, nós não somos base, era uma coisa que, tipo assim, não queria que teve uma época que não queria, né, que os deputados aqui na Assembleia fossem base do governo, mas ao mesmo tempo não se colocava efetivamente como oposição. Como é que foi esse momento aí de viver nesse momento desse partido que não sabia, não dizia onde é que estava? Um momento muito turbulento e de desgaste, e que foi ruim até para os nossos mandatos, porque nós passamos aí praticamente 1 ano e meio brigando dentro do partido entre amigos e passando por situações desagradáveis de tentar, que é muito a postura do senador Cid, de tentar conciliar, de tentar agregar, de tentar unir, de mostrar a coisa que é óbvia, muitas vezes. A gente passou por momentos de muito sofrimento, de estar ali brigando e sem saber direito o rumo que ia tomar. Então foi um momento que desgastou. Nós perdemos praticamente 1 ano e meio só pensando nisso, e depois um outro passo, definir para qual partido queria, né? A construção, o senador Cid chamar todos os prefeitos do interior para cá, para poder explicar as negociações. Nós, deputados federais, íamos conversar com várias agremiações, para poder cada uma fazer uma conversa diferente, para poder depois nós levarmos isso e decidir. Então foi um momento de muito desgaste, um momento que prejudicou o nosso mandato como deputado federal, e acho que agora é tempo da gente tomar aí um novo rumo, olhar para frente, né? Eu queria falar desse seu novo momento agora também, a partir do próximo ano, né, a partir da janela partidária no Podemos, né? Eu queria que o senhor comentasse como o senhor acredita que vai ser a atuação do Podemos aqui na eleição estadual, né? Porque a gente tem um fato relevante, que é a possibilidade da federação do Podemos com o PSDB, né? Que aí nacionalmente são partidos que estão mais alinhados, né? Ali no centro. Mas aqui no Ceará tem posições até diferentes em relação aos governos, né? O PSDB, fala-se que parte do PSDB está na oposição,
Tem quem diga também que o PSDB é mais independente, né? Tem alguns prefeitos que já estão tentando se aproximar do governador, tem lá a situação de Massapê, de Iguatu, enfim. Mas eu queria que o senhor falasse se essa federação Podemos-PSDB vai estar junta com o grupo governista nessa tentativa de reeleição do Elmano, isso já está pactuado, foi conversado com o PSDB estadual, como está toda a situação? Na conversa da presidente do Podemos, Renata Abreu, com o governador, antes dessa possibilidade de fusão e já com a possibilidade mais em vista, em todos os momentos ficou acordado que o Podemos faria parte da base do governador Elmano. Está definido e acordado e apalavrado, certo? Com o PSDB vindo, nós temos um novo contexto, que é o contexto de um partido que historicamente é oposição ao PT. Em conversas com o PSDB e observando a política, que a gente observa o dia a dia das pessoas, a gente vê que há uma sinalização de alguns do próprio prefeito do PSDB ou da própria deputada estadual do PSDB de caminhar com o governo do estado, certo? Óbvio que a gente tem que dar as condições para a deputada se candidatar dentro do partido e permanecer, né? A deputada estadual. Desse ponto de vista do PSDB e do Podemos, eu acho que nós não teríamos problema. O Podemos tem um prefeito de Juazeiro, o Gleidson, que hoje esteve comigo, com o Nelson Martins, no governo do estado. Nós revisamos todos os mapas de Juazeiro. Só hoje foram liberados 4,5 milhões para Juazeiro, lá, só nessa reunião, fora aquilo que o governador pode mandar para Juazeiro. Então, a gente sabe que acabamos de passar por uma eleição municipal em Juazeiro do Norte que foi muito acirrada. E é natural que haja aí uma dissidência. Mas hoje o Podemos tem 2 prefeitos, que é a prefeita Roberta de Bismarck, lá em Aracati, que é totalmente alinhada com o governo Elmano e com a gente, comigo como federal, com meu irmão como estadual, Guilherme, mas tem um trabalho aí da gente ver como é que a gente pode construir essa ponte com o Gleidson. Muito provavelmente a gente está finalizando a agenda, o governador receberá o Gleidson ainda na semana que vem, certo? Já tem uma pré-agenda e a gente quer definir aí junto com o governador os melhores caminhos para que a população da cidade não seja nunca prejudicada por nenhum tipo de disputa política. Abrirá-se a porta por parte do partido de uma união com o governador Elmano do prefeito. Óbvio que ano que vem não é eleição municipal, é eleição de deputados e governador. Abrirá a sua porta para o apoio, tenho certeza. Mas se for apenas uma parceria institucional, que é normal, toda prefeitura precisa de governo, como todo governo precisa do governo federal, eu acho que será definido aí ao longo do tempo, não agora. Então, o governo do estado vai poder, através desses convênios, desses mapas e daquilo mais o que eventualmente o Gleidson puder pedir, executar e beneficiar a população de Juazeiro. O senhor lembrou que, só rapidinho, Delano, que as eleições do próximo ano não são municipais, né? Mas o Gleidson, inclusive, já foi citado por alguns nomes como possível candidato a governador. Né? O senhor chegou a conversar com ele sobre esse assunto, assim, para tentar esse alinhamento dele com o governo? O Gleidson conseguiu um feito, que foi de se reeleger em Juazeiro. Nunca Juazeiro tinha tido uma reeleição de prefeito. E ele conseguiu num cenário muito difícil, onde praticamente toda a oposição se uniu. E tinha o Fernando Santana, que é um grande amigo e candidato do outro lado, um cara que foi extremamente bem votado para estadual, certo? Eu acho difícil nesse cenário, não estou dizendo que é impossível, nem estou querendo contrariar o sonho de ninguém do partido. O que eu estou querendo dizer é que ele não mencionou nada disso para mim, isso foi talvez muito mais um convite das pessoas que estavam naquela reunião que saiu a foto, do que dele, pelo que eu entendi do contexto. Ele não mencionou isso, mas eu acho difícil ele sair nesse contexto de reeleição com 1 ano e 3 meses para se candidatar ao executivo. Porque é meio que você virar para a população,
assim, olha, eu acabei de pedir voto para passar aqui 4 anos e agora... Histórico, né? E Uma eleição agora, histórica, né? Uma eleição histórica, um sacrifício danado, uma briga. Com certeza teve gente lá brigando dentro da família, brigando entre amigos. Aí o Gleidson vai sair com 1 ano e 3 meses, deixar para o vice dele 3 anos e tanto, já 3 anos de mandato, praticamente 3 anos, para poder, porque ele tem que desincompatibilizar em março. Então ele vai deixar aí quase 3 anos de mandato para o vice dele, para poder ele ser candidato numa candidatura contra o governador. Então eu acho que isso a gente precisa definir em março, certo? Se o partido estará ou não com o governador, mano, que é o compromisso da presidente Renata Abreu, estar com o governador. Claro que o fato novo é o PSDB, nós vamos construir isso, até porque o Podemos tem uma deputada federal, que é a deputada enfermeira Ana Paula, que é a minha suplente, que estava sem partido, e a gente filiou ela lá, dentro do Podemos. Então, assim, precisa ser respeitado o mandato da deputada também, do grupo político que está com ela. E o acordo do governador com a presidente. Então, eu acho que isso aí vai ser tratado com muita naturalidade. Não vejo, assim, a um ponto de vista pessoal meu, se for do desejo dele, meu sonho e tal, e o partido comprar a ideia, eu acho que eu que talvez não possa continuar lá. Mas não quero ser impeditivo para o sonho de ninguém. Mas eu não vejo, particularmente falando, o Gleidson é uma pessoa que eu tenho na minha mais alta conta também, nas minhas relações pessoais com ele, mas eu não vejo o Gleidson saindo e deixando o povo dele desamparado depois de 1 ano e 3 meses de gestão. O secretário, eu queria lhe perguntar, a gente está chegando aqui ao fim, eu queria lhe fazer uma questão de análise aí, aproveitando a posição que o senhor ocupa hoje, né, no estado, próximo aí ao governador Elmano de Freitas, e a sua experiência até pouco tempo, pouco mais de 100 dias atrás, em Brasília. Como é que o senhor avalia hoje, ao preço de hoje, eu sei que ainda tem muita história para acontecer, as chances do Elmano numa eleição, concorrendo a um segundo mandato, e do presidente Lula? Eu vejo o governador Elmano muito bem. Ele está com muitas entregas. A pesquisa que a gente viu recentemente, os números dele só melhoram. Há uma interação entre prefeitura e governo do estado que está gerando aí resultado na ponta. No turismo, por exemplo, que é a minha pasta, a gente está com resultados. Eu estou vendo aí o Chagas, o nosso secretário-chefe. Ele é secretário-chefe da Casa Civil, mas eu chamo de secretário-chefe para dizer que ele é nosso chefe, porque ele é o técnico, ele que é o nosso coach, ele que monta o time. Quase faz tudo, né? Ele monta o time, ele empolga a gente, ele enxerga coisas às vezes que a gente não está enxergando, por conta da experiência dele também, já como chefe da Casa Civil, em outros momentos, que ele tem dado um novo ritmo para o governo, o ritmo do não para, né? E eu acho que isso empolgou todo mundo, porque estava ali as pessoas entregando resultados, mas cada um na sua área. E os primeiros 2 anos do governo, de todo o governo, seja da prefeitura, seja do estado, ele é aquele ano mesmo que você faz caixa, depois você planeja, começa a soltar ali alguma coisa, e os 2 últimos anos é quando você consegue executar mesmo, né? Num governo novo. E o Elmano tá fazendo certo. E agora ele está entregando muito. Entregou. E ele está tendo aí um céu de brigadeiro, porque ele tem uma base aliada muito forte aqui no estado, uma base de deputados federais muito aliada a ele também. Tem 2 senadores, tem o presidente da República, o Camilo como ministro da Educação. A gente está tendo um ministro aí de uma pasta importantíssima durante aí já 2 anos, partindo, né, quase meados do 3º já ano de governo, estável, querido. Nós temos aí nomes relevantes na cena política de suporte que defendem o governo. Então eu vejo que a eleição do Elmano, ninguém pode contar a vitória, mas eu enxergo ela como uma eleição que será muito bem vista e recebida, a reeleição dele pela população. Eu acho um grande nome. O Elmano ele tem uma perspicácia, uma inteligência, uma velocidade de pensamento muito grande. Eu admiro muito ele por isso. E ele tem o povo no estômago. Ele sabe o que o povo sente, ele sabe a dor do povo. O Elmano é filho de agricultor. O Elmano cresceu em escola pública. O Elmano sabe o que as pessoas, ou quem está lá na ponta sente, o que o estudante da escola pública sente. E isso ele tem mais do que todos nós do governo. Então é muito significativo quando ele consegue trazer uma política pública, você vê um discurso dele, ele fala o que a pessoa quer ouvir. Não é porque ele sabe que a pessoa quer ouvir, é porque
ele sabe o que a pessoa está sofrendo, ele sabe a dor do outro. Então, eu que tenho andado com ele no interior, tenho participado com ele de várias solenidades, acho que ele está muito afiado e afinado, ele está bem, está no momento ímpar. O governo vai fazer muitas entregas daqui para o ano que vem. Na pasta do turismo mesmo, nós vamos bombar nesse ano de 2025. E eu acho que nós temos aí um bom prognóstico para a eleição do ano que vem. Com relação ao cenário federal, estou um pouco afastado de lá, mas eu vejo um cenário um pouco difícil, porque nós temos um Congresso que está muito forte, especialmente com a base de direita muito grande. Alguns partidos de centro não são tão fiéis assim ao presidente Lula. Vejo o presidente Lula se esforçando dentro do mandato dele, mas a gente vê no Brasil que é um cenário de uma resistênciazinha de alguns setores contra o presidente, né? Então, assim, eu acho uma pena, porque o Lula é outra pessoa também que tem esse feeling de povo muito grande. Se ele for candidato à reeleição, certamente eu estarei apoiando nosso presidente Lula. Foi, para mim, um grande presidente. Chegou no momento certo que a gente precisava. O país, eu acho que não tenho nada contra. Eu acho horrível a gente ficar brigando, direita, esquerda, brigando na família, mas eu acho que o Bolsonaro foi um péssimo presidente para a população, foi um péssimo presidente para o Nordeste. Tudo bem que a pessoa não gosta de um partido, não gosta de uma pessoa, mas também não precisa adorar outra que não é bom para ela. Então, eu acho que ele foi um péssimo. Uma pessoa sem conhecimento, sem bagagem, sem saber como consegue administrar, entendeu? Então, eu acho que o Bolsonaro ficou no passado. Terão outros concorrentes para o presidente Lula que podem estar mais qualificados. Então, a gente precisa preparar, mostrar a força do Nordeste, a força das pessoas que estão lá na ponta recebendo suas entregas, que são muito importantes, para poder a gente defender o nome do presidente Lula, até porque o presidente veio mesmo no momento que a gente precisava no Brasil da presença dele. Bacana, queria agradecer aqui ao secretário pela conversa, agradecer ao meu colega Felipe Barreto, né, que você convidar o secretário para falar um pouco, falar aí as suas considerações finais para o público dele também. Eu queria agradecer, Delano, Felipe, também ao Roberto Moreira, todo o Grupo Opinião, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, que são um veículo qualificado e formadores de opinião aqui na nossa capital e no estado do Ceará. Muito obrigado, estarei sempre à disposição para poder tratar das pautas do turismo sensíveis aqui no nosso estado do Ceará. Bacana. O secretário falou aí que a pasta vai bombar esse ano, já fica aberto aí o convite aí para outras conversas aqui. Esse foi o Questão de Opinião. Agradeço você que nos acompanhou até agora e chamo você para nos acompanhar nos nossos veículos. A gente está aí presente nas redes sociais, no YouTube, no site e na nossa edição diária. Muito obrigado.